Bom dia, professor. Hoje eu vou apresentar meu trabalho de História, que é sobre a Revolução dos Estados Unidos, e a minha dupla é composta pela Júlia. Você sabia que os Estados Unidos foram a primeira colônia a se transformar em um país independente? Eu sei que deve estar confuso sobre o que aconteceu, então vou explicar. Primeiro, como era a relação entre Inglaterra, Reino Unido e Estados Unidos? Observe aqui que antigamente a bandeira dos Estados Unidos tinha apenas 13 estrelas, que simbolizavam as 13 colônias. Tá, mas qual a relação entre essas colônias e a Inglaterra? Autonomia, o que significa liberdade. Ou seja, essas colônias tinham mais liberdade para definir as próprias regras do que as outras. Existem algumas explicações para isso. Uma delas é o fato de que grande parte dos colonizadores que vieram para essa área seriam puritanos e teriam fugido de uma situação de conflito religioso, então ali eles estariam distantes das autoridades desse monarca. Em geral, as colônias do norte tinham mais autonomia porque as do sul já tinham alguns produtos de interesse da Inglaterra, portanto era uma relação de menos liberdade. Mas isso vai mudar a partir de algumas leis feitas no século XVIII, como a Lei do Açúcar, que causou grande discórdia porque essa lei, que foi imposta pela coroa britânica para a região das Três Colônias, obrigava que o açúcar que fosse consumido nessas colônias viesse de outras colônias inglesas, as Antilhas Inglesas. Isso foi ruim, pois limitava a liberdade de comércio. Outra lei foi a do selo, na qual obrigava que houvesse um selo oficial da coroa nos principais documentos oficiais. A Lei Townshend, que fora taxações de produtos que eram comercializados nas colônias, e a Lei do Chá, que implicava a taxação do produto na importação para essas 13 colônias. Essas leis impunham muita participação na vida privada das colônias. Os colonos resolveram fazer uma reunião e chamaram essas leis de leis intoleráveis, ou seja, elas eram inaceitáveis. Isso já mostra que esse movimento teve muita influência do iluminismo, o que também mostra que eles eram contra o absolutismo. Certo, agora preste bastante atenção. Ocorreu a Festa do Chá de Boston. Boston é uma cidade dos Estados Unidos, onde acontecera boa parte das trocas de mercadorias. Foi marcado um protesto local, no qual os colonos se vestiriam de indígenas no ato de deboche e tomaram as embarcações inglesas de chá, jogando os carregamentos no mar para protestar por darem taxas para um produto que tinha tal importância. As autoridades simplesmente não aceitaram o protesto e fecharam o posto de Boston, o que gerou uma revolta entre os comerciantes e a elite dos Estados Unidos. Resolveram então realizar 2 congressos, reuniões no caso. Uma é em 1774, onde os colonos fizeram um documento e enviaram ao rei da Inglaterra. E na carta dizia que eles não aceitavam aquelas leis, pois elas vinham de um parlamento que não era a qual eles pertenciam. No caso, o parlamento é uma organização que faz as leis. Eles até respeitariam as leis se fosse do parlamento deles. Mas o rei mantém as leis e boa parte do relacionamento de mais intervenção. Em 1776, ocorreu o segundo congresso, e de lá saiu um documento que é a Declaração da Independência. Eles decidiram que os Estados Unidos não eram mais uma colônia da Inglaterra. Claro que isso não foi aceito na hora e houve uma guerra, mas eles conseguiram. Entendeu por que os Estados Unidos foi a primeira colônia a se transformar em um país independente? Espero que tenham gostado, apesar de ter ficado grande.